Olá pessoal, sou o Mário Trentin. Nesse vídeo eu vou falar sobre o método Pomodoro. Por que o método ou a técnica Pomodoro não funciona, né? Você já deve ter visto muita coisa sobre o método Pomodoro, é bem conhecido por aí, é uma técnica simples. Muita gente fala sobre os benefícios da técnica Pomodoro e eu uso, mas eu vejo que muitas pessoas utilizam isso errado. E por esse motivo que eu estou gravando o vídeo aqui, por que o método Pomodoro não funciona. A primeira coisa, né, vou explicar aqui três maneiras de você fazer esse método Pomodoro funcionar. Então, 3 motivos pelo qual ele não funciona e como é que a gente faz para consertar isso, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo Pomodoro e às vezes criando essa competição, né? Se você não sabe o que é o método Pomodoro, vamos antes dar um passo atrás aqui. A técnica Pomodoro é você utilizar um timer, um medidorzinho de tempo, né, um reloginho, aí, um cronograma, que você tem tempos de 25 minutos, onde a gente consegue manter a nossa atenção, e aí você para por 5 minutos, volta, trabalha mais 25 minutos e assim por diante. E pode haver algumas variações nessa técnica Pomodoro, mas em geral você faz 25 minutos e para 5 minutos, faz isso por 4 vezes, que vai dar 2 horas, né? 4 bloquinhos aí de meia hora. E aí você faz uma parada mais longa, às vezes de 10 minutos, de 15 minutos, enfim. Então, em primeiro lugar, é importante você conhecer essa técnica Pomodoro e saber que é possível, na verdade é necessário, você deve experimentar e adaptar isso para você. Agora vamos lá, por que não funciona o método Pomodoro, os 3 motivos aqui por que não funciona o método Pomodoro e como é que você faz para consertar ele. Bom, em primeiro lugar, as pessoas começam a fazer essas competições aí de Pomodoro, né? Às vezes quem começa a utilizar a técnica vai lá e publica aí nas redes sociais, fiz 15 Pomodoros hoje, 30, enfim, um montão de Pomodoros ali. Então o fato de você fazer um monte de Pomodoro não significa que você está produzindo nada útil, né? E não significa nem que você está conseguindo manter a sua atenção. Porque, infelizmente, a gente tem essa questão das métricas, né? Às vezes você usa um reloginho, um smartwatch, e aí você começa a querer encontrar maneiras de que você tenha mais passos do que você deu, esse tipo de coisa. Então o objetivo não é ter mais pomodoros. O objetivo é que você tenha tempos de foco em que você produza coisas de valor. Então, se você está nessa corrida aí para fazer 1, 2, 10, 20, 500 pomodoros, você entendeu a técnica errada. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que muitas vezes as pessoas ligam esse Pomodoro ali no modo automático. Ou seja, simplesmente vai rodando Pomodoro, para, faz alguma coisa, volta, para, faz alguma coisa. Ou seja, você está na quantidade de Pomodoros e também está focando em manter um modo automático. Isso não vai funcionar. E em terceiro lugar, a outra coisa que eu vejo que é um problema, e aí já vou te dar as soluções aqui para você poder utilizar a técnica Pomodoro de uma maneira mais efetiva, mas em terceiro lugar, a gente tem um outro problema que é misturar os tipos de tarefa ou então fazer uma determinada tarefa até a exaustão sem saber se você está gerando valor naquela coisa, né? Agora vamos pensar então no contrário, como é que a gente faz para realmente utilizar essa técnica Pomodoro de uma forma efetiva. Eu costumo dizer que as técnicas, quanto mais simples elas são, mais difíceis de aplicar e mais difíceis de compreender. Porque a gente assiste um videozinho ali de 5 minutos e aí entende o que é a técnica Pomodoro, trabalha 25 para 5, a cada 4 para 10, e aí você instala um aplicativo aí no seu celular e simplesmente sai fazendo pomodoros como se isso fosse transformar você numa pessoa mais produtiva. Então a primeira coisa que precisa ser consertada se você quer ter sucesso no uso da técnica Pomodoro é definir um objetivo. Então, se você, por exemplo, vai responder e-mails, você deve definir um objetivo para responder aqueles e-mails e você também deve definir quanto tempo ou quantos pomodoros você vai gastar naquele negócio. Porque aí, em vez de ser uma corrida por quantidade de pomodoros, é uma corrida por quantidade de valor que você consegue entregar dentro de um período de foco de 25 minutos. Eu, por exemplo, aplico isso muito aos meus e-mails.
que eu recebo vários e-mails, é uma quantidade de e-mails ali razoavelmente grande, e em vez de ficar pulando notificações no meu celular toda hora, ou enfim, eu desativo todas as notificações, eu respondo meus e-mails 2 vezes ao dia. Então, em torno ali de 11 horas da manhã, respondo os e-mails e no final da tarde respondo os e-mails ali. Então, em vez de eu simplesmente colocar um Pomodoro ali e ir rodando e-mail, 25 minutos, meia hora, tá 2 horas lá respondendo e-mail, ou seja, fazendo Pomodoros no automático, eu determino que eu vou responder o máximo de e-mails que eu puder dentro de um único Pomodoro de 25 minutos. E quando acabar esse negócio, eu não resolvo mais e-mails. Então, vê como é que a coisa é diferente. Eu tenho um objetivo dentro de um período de tempo fechado ali, de um bloco de tempo. Então, antes de eu fazer isso, né, há muito tempo atrás, eu tinha problemas com responder e-mails, porque eu gastava muito tempo respondendo e-mail. Começava ali o e-mail, lia de novo, respondia, escrevia aquele textão gigantesco, respondia 1, 2, 3, 10 e-mails, passava o dia inteiro respondendo e-mails, né? Quando eu determinei que o meu objetivo era responder o máximo de e-mails possível dentro de um único Pomodoro de 25 minutos, um de manhã e um de tarde, eu comecei a conseguir responder mais e-mails do que eu respondia antes em 4 horas. Por quê? Porque agora eu sei que eu tenho só 25 minutos e o timerzinho fica contando aí em cima. 1 minuto, 2 minutos, enfim. O timerzinho fica contando aí em cima. E aí eu vou olhando e vou respondendo, vou olhando e respondendo. O que não tem que responder eu já deleto, encaminho. Então utilizo agora a produtividade de entregar valor naquela coisa. Não escrevo mais textão em e-mail, né? Se você recebe e-mails meus, eu coloco os bullets ali das coisas que são planos de ação, action items, coisa que você precisa fazer. E não enrolo mais nos e-mails. Ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer para ter sucesso no uso da técnica Pomodoro, que é muito simples, é você determinar um objetivo para aquele Pomodoro. Se você está estudando para concurso, está estudando para o vestibular, eu vou agora em um Pomodoro, eu vou ler o capítulo inteiro. Né? Talvez seja possível, então em 4 Pomodoros eu vou ler um capítulo inteiro. Em um Pomodoro eu vou responder quantas máximo de questão que eu conseguir no simulado, 10 questões, 20 questões. E aí você começa a medir a sua produtividade dentro de um Pomodoro específico e não o número de Pomodoros. Eu fiz 49 pomodoros respondendo pergunta simulada. Pô, talvez você estava ali pensando em nada e fazendo muito devagar. Não, quantas questões eu tenho que responder por pomodoro? Tenho que responder 50 questões a cada pomodoro, por exemplo. Aí você vai ser muito mais efetivo. Então você pode usar isso para os seus e-mails, pode usar isso para as suas reuniões, você pode utilizar isso se você está escrevendo um relatório, tem que terminar de escrever uma etapa do relatório, ou enfim, o relatório inteiro em 2 pomodoros. Aí você corre naquele sprint e para quando der os seus 25 minutos ou quando der os seus 4 pomodoros ali de 2 horas, por exemplo. Eu vejo muita gente que faz a técnica Pomodoro, não entrega valor, porque não definiu esse objetivo, e ele também não cansa no Pomodoro. Se você não cansou naqueles 25 minutos, provavelmente você não está fazendo alguma coisa útil com a energia necessária. Você está esperando passar o tempo para dizer que fez 1, 2, 10, 20 pomodoros. Então essa é a primeira coisa que você precisa resolver, ter um objetivo. A segunda coisa que você precisa resolver é ter um planejamento. Porque muitas vezes a pessoa também chega ali no modo automático. Bom, vamos simplesmente fazer os pomodoros aqui e resolvendo o máximo de coisas possível. Não, a gente tem que ter um planejamento. No período da manhã, por exemplo, eu vou cuidar das coisas financeiras. No período da tarde, eu vou fazer o planejamento de projetos. E assim por diante. Porque quando a gente agrupa as atividades em coisas que são parecidas, né, por afinidade, você cria esses blocos de tempo em que você não precisa ficar mudando o seu foco mental, não precisa fazer o que a gente chama ali de mind switching, né? Você está fazendo aqui uma coisa financeira, aí você para e vai fazer uma coisa de projetos, aí você para e vai fazer um outro relatório, isso não é efetivo. Então agrupe as suas atividades em blocos ou em temas. Defina o objetivo de cada pomodoro que você vai fazer e aí a coisa vai mudar completamente. Então essas são 2 dicas aí poderosas, né? Defina o objetivo, coloque isso em bloco, faça um planejamento das coisas que você vai fazer. E a terceira e última coisa é que você deve parar os pomodoros assim que você estiver cansado ou sem energia.
Porque, como eu falei para você, se você fizer um pomodoro e você estiver tranquilo ali, se você fizer, sei lá, 100 pomodoros ali e você estiver tranquilo, provavelmente você está fazendo errado. Porque é mais ou menos como se fosse, se você estivesse fazendo uma atividade física ali, HIIT, né? Você está fazendo um trabalho físico de alta intensidade. Então, se você pensar, por exemplo, no Pomodoro, como se fosse você indo na academia, imagina que a cada 25 minutos você ganha um quadrinho ali que você foi na academia. Se você estiver caminhando a 2 km por hora, né, a 1 km por hora ali, igual uma tartaruga ali na esteira, por exemplo, aí você vai fazer 25 minutos, 50 minutos, enfim. Você pode passar 10 dias andando lá e também não andou nada. Você não cansa. Ou, enfim, vai usando a sua energia ali de uma maneira inefetiva. É por isso que tem essa parada, porque você realmente para. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo quando eu faço com e-mail, porque assim, me cansa mesmo, né? Eu pego aqueles 25 minutos e responde, e manda e responde, e arquiva, e joga na pasta, e responde, arquiva, joga na pasta, enfim. E aí eu consigo matar o máximo de e-mails naquele período de tempo. É como se eu estivesse em cima da esteira ali, 25 minutinhos, e tô dando gás até o final dos 25 minutinhos. Na hora que eu parar aqueles 5 minutos, é porque eu realmente preciso descansar. Preciso tomar uma água, levantar, fazer alguma coisa. E isso é algo que eu aprendi num livro muito legal, que, salvo engano, é do autor Matthew Kelly. O nome do livro é The Rhythm of Life, o ritmo da vida. E é um instituto de performance que fala muito sobre esse aspecto de, na nossa vida de trabalho, a gente ter uma abordagem parecida com o que se faz nos esportes, né? Ninguém fica caminhando 48 horas por dia, 48 horas, né, seguidas ali, por exemplo. Não. O que o cara faz? Ele dá uma corrida e aí ele para, descansa, passa um tempão lá descansando, e dá uma corrida, para, descansa. E é isso que permite você ir mais longe e ter mais resultado. Não simplesmente fazer as coisas por fazer. Então essa última dica, nessa terceira dica, você precisa ter objetivo no seu Pomodoro, não basta simplesmente sair fazendo ele. Você precisa fazer um planejamento dos blocos, das atividades, dos temas de trabalho que você precisa fazer. E por último, você precisa fazer os seus pomodoros de maneira intensa para que você fique cansado. E quando você estiver cansado, você para de fazer ele. Então, se você fez 4 pomodoros ali e gastou muita energia mesmo, focou no que você está fazendo, você está estudando, você está trabalhando, enfim, seja lá o que você estiver fazendo, no final você vai realmente sentir que você tem que dar uma parada. Eu acho que essa talvez seja a coisa mais, o indicador mais importante de dizer para você se você está fazendo direito. Você chegar no final e passou o dia, né? A cada 4 pomodoros ali você tem 2 horas, né? De meia hora cada um. Você chegar no seu dia, 2 horas, vezes 4, 8 horas, você fez 16 pomodoros, poxa, provavelmente você não fez uma coisa muito boa ali não, para te dizer a verdade, né? Você está levando num piloto automático, fazendo devagar para economizar energia, porque você quer fazer muitos ao mesmo tempo, sem objetivo e sem planejamento. É isso aí. Então, se você usa essa técnica Pomodoro, deixa aí seus comentários, implementa os seus objetivos, implementa o planejamento, usa isso de uma forma intensa na sua energia e aproveita para compartilhar esse vídeo também, se inscreve aqui no canal, né? Tem outros vídeos falando sobre a gestão de projetos e habilidades para que você possa ser mais produtivo e colaborar também de uma maneira mais efetiva junto com as suas equipes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.